Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos nas bênçãos do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui hoje, mais uma semana do nosso culto do Evangelho no Lar, semanalmente exibido aqui às terças-feiras, precisamente 7h30 da manhã, horário de Brasília, para todo o nosso planeta aí, para todas as pessoas que têm esse desejo de se irmanarem em torno desse ensinamento espírita cristão. Dou as boas-vindas a vocês que nos acompanham nesse momento, nessa manhã aqui em São José do Rio Preto, especialmente deliciosa por conta de uma chuvinha que está caindo lá fora que vocês não fazem ideia, que delícia! Dá vontade de ficar na cama ali, só escutando aquele barulhinho da chuva caindo no telhado. Mas estamos aqui com muita alegria de novamente podermos estar com vocês aqui em torno dessas lições tão valiosas para o nosso dia a dia. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também, bem-vinda. Esse culto eu gosto de falar toda semana, que ele acontece toda terça. Lembrando que aqui, através da Rede Amigo Espírita, o culto do Evangelho no Lar acontece todo dia às 8 da manhã, só de terça que a gente começa um pouquinho mais cedo aqui por necessidade de trabalho e tudo mais. Mas aqui a Rede Amigo Espírita exibe todos os dias 8 da manhã. Outras pessoas que fazem comentários, outros amigos nossos, irmãos aqui da Rede Amigo Espírita que fazem essas reflexões em torno do Evangelho, da qual nós estamos aqui hoje também incumbidos de realizar com muita alegria, com o bom dia da Estela também. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Tô vendo o Sander tomar a sua aguinha aqui. Quem viu também quiser pegar o seu copinho, colocar ali do lado, magnetizar com sua própria oração, né? Nessa corrente maravilhosa. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que não nos torna mais espírita. Nos torna pessoas mais esclarecidas, uma bagagem maior para poder caminhar aí, com ferramentas para poder dissipar às vezes nossos problemas ou enxergar eles de maneira diferente, a ponto de que a gente possa atravessá-los ou aceitá-los de uma maneira mais leve. Bom, essa corrente já se forma há alguns anos, tem gente que está conosco aí desde o início. Nossos amigos Bertuga estão, né? Será que eles já chegaram aí? Algumas pessoas de outros países, como Portugal, Itália, Alemanha, o Japão. Ronaldo Cal está sumido, não está? Ronaldo Cal está dando cano em nós. Enfim, bem-vindo mais uma vez. Aqui é a minha casa, aqui é a sua casa. Esse momento é nosso. Tenho certeza que você sente daí onde você está a presença divina de quem procura se instruir, quem procura instruções da alma. Isso aí. Vamos lá então para a nossa prece? Simbora. Vamos lá então, para quem é a primeira vez, acho que vale sempre a pena repetir, são ensinamentos valiosos que nós contemos na doutrina espírita, e às vezes mesmo que você já leu o livro, passa desapercebido, o livro Mensageiros, que pelo estudo que o Ed César inclusive fez com o Rogério, nossos César amigos, tá aqui com a gente. Um beijão pro Ed César. nossos amigos lá do Eluz, isso, famoso Edinho, eles levantaram um comentário que para mim mesmo tinha passado batido. E quando tem alguém orando, fazendo uma prece em um grupo, esse grupo vale a pena sintonizar nas palavras dessas pessoas, sem ficar tentando ver toda a conjugação, né, para ver se a pessoa vai errar ou não, mas ir repetindo mentalmente para se formar uma corrente forte. Se vocês puderem fazer isso comigo agora, pela instrução dos Espíritos, vai ficar melhor, tá bom? Vamos lá então. Amado Mestre Jesus, é com grande alegria que começamos mais um dia de estudo do vosso Evangelho, das suas palavras de vida eterna, que cabem em nosso coração hoje
cabem melhor em nosso entendimento. Amado Mestre Jesus, que possamos sentir o conforto de seus instrutores enviados no meu lar, no trabalho das pessoas que agora nos acompanham, e principalmente, Senhor, dentro de nossa mente, para que possamos ter atitudes mais renovadas em torno de vossos ensinamentos, com esclarecimento da doutrina. Espiritualidade amiga que nos envolve nesse momento, com essa paz, com essa generosidade de aqui estar, que possamos ter forças de pegar esse envolvimento, essa paz, expandir ela para depois dessa aula, para depois desses conhecimentos, trazendo ações para o nosso dia a dia, ações do bem, ações que representam nosso próprio Mestre Jesus, para que nossos familiares, nossos convivas, as pessoas de nossa cidade possam sentir uma força melhor de esperança e paz vinda de nosso Mestre. Assim, Senhor, tentando fazer um mundo melhor, começando pelo nosso mundo interior. Muito obrigado. Abençoe todas as pessoas que passam pelo nosso coração, encarnadas e desencarnadas, em leitos de hospital, e até mesmo em leito físico, andando por aí, com um sentimento todo sensibilizado e abalado, que todos possam ser abençoados por sua presença, Cristo. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Hoje nós trazemos um livrinho espedacento. Nossa, o que nosso patrão aí faz, hein? O Zé Aparecido. Ele fala assim, vocês não tem como arrumar um livro melhor, não? Vai mandar embora. Nada, o Zé é bonzinho. Olha aqui. Moradias de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. O pessoal às vezes pode questionar por que a gente pega só obra de Francisco Cândido Xavier. Foi indicação de Emmanuel por ele ter sido um médium que ele captava realmente a essência do que o espírito queria dizer, sem nenhuma deturpação. Ah, mas então eu não posso pegar de outro. Poxa, do Chico você encontra mais de 450 obras por aí. Então, às vezes, compensa a gente pegar Chico Xavier. E hoje, do capítulo O Talento Celeste, Emmanuel vem trazer um recadinho que vai fazer parte do nosso evangelho. Não esperes pelo dinheiro ou pelo título acadêmico, pelo poder pessoal ou pelas disposições físicas favoráveis para empreender a bendita romagem de elevação. Uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio podem ser os primeiros passos na direção do paraíso que intentamos atingir. Não nos esqueçamos do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso sublime momento de começar a luminosa ascensão. Emmanuel. Muito bom, né? E como nosso objetivo principal de estarmos aqui todas as terças-feiras é esse danadinho desse livrinho aqui, ó, que veio nos salvar, literalmente. Ah, mas salvar como? Vão tirar a gente do despenhadeiro, do penhasco, para cair lá dentro do alto de uma montanha, despedaçar lá embaixo? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas nos salvar de cair nos abismos da nossa ignorância. Então, estamos aqui em busca desse entendimento para fazer com que a vida seja, então, compreendida. E hoje, dentro do capítulo 26º, Dar de graça o que de graça receber, vocês observem aqui, está tudo cheio de anotação, é nome, livro, não sei o que, e anota aqui, grifa ali. Hoje nós vamos falar então sobre as preces pagas. Vamos lá? Itens 3 e 4, preces pagas, no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas,
fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Livro de Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, e semelhantes em Marcos, capítulo 13, versículos de 38 a 40, e em Mateus, capítulo 23, versículo 14. Disse ainda Jesus: Não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. O que quer dizer? Apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras? E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada, por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica, dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Vamos ao comentário então da Estela. Bom, como todos os capítulos do Evangelho que lemos, as citações antigas que temos que traduzir para o nosso dia a dia. E acredito que daqui 200 anos vai ser retraduzido até mesmo o que foi falado aqui, por às vezes já estar concluindo algo do Evangelho com uma compreensão diferente. Por exemplo, quando a leitura do Osiander nos faz pensar que antigamente a pessoa pagava para os outros orarem no velório, chorarem no velório, vocês lembram disso? As carpideiras, né? As carpideiras. Vai lá, né? Junta 10 pessoas, o velório tá tão mortinho, paga 10 ali para chorar. Às vezes a gente lembra nessas cenas e fala assim, isso não existe mais hoje. E acredito que não tem nenhum capítulo aqui que a gente não vai tirar lição nenhuma para hoje. Como o duelo, por exemplo, que a gente já leu e passou tanto tempo, já não se duela mais, mas continua de outra maneira. Enfim, o que podemos trazer para hoje? Eu vou ler só um trechinho aqui de cima de Emmanuel para concluir.
Não espere pelo dinheiro, pelo título acadêmico, pelo poder pessoal, pelas disposições físicas favoráveis para empreender a bendita romagem de elevação. Imagina que, Emmanuel nos diz aqui que não espera nada para você começar a elevar. Então, se uma pessoa que está tentando se melhorar e se elevar, não precisa de título, não precisa de dinheiro e adentra a casa espírita que nós frequentamos. Quando o Evangelho nos traz a imagem da viúva, o que era uma viúva naquela época? Para eles darem um exemplo, era uma pessoa em total desespero. Vulnerável, né? Vulnerável na sociedade. Fragilizada. Fragilizada ao máximo, à máxima instância, porque ela estava ali sem a sua subsistência garantida. Muitas vezes com os filhos, né? Porque quando fala viúva, a gente já imagina que tem filhinho aí. É um desespero. Imagina então pegar essa pessoa em desespero e cobrar dela. E aí nós, que atendemos pessoas o tempo todo, qual o intuito de atender essas pessoas? Imagina a nossa casa espírita, o Aeluz, que chega para nós de quinta-feira mais ou menos umas 30 pessoas de primeira vez e vai juntando com outras. Agora a gente está com centenas, são mais de 100 trabalhadores, mais de 100 pessoas assistindo o curso. Então vamos colocar aí que só de quinta-feira fica ali 250 pessoas para nós. Será que eu estou olhando essa pessoa que nos chega com qual interesse? O que uma pessoa que adentra a casa espírita pode nos oferecer? Nós temos que saber o que vamos oferecer a ela, não o que ela tem a nos oferecer. As preces pagas funcionam? Nesse sentido que eu estou tentando levantar é que estamos atendendo sem esperar nada em troca da pessoa, nada. Ah, mas eu já entrei numa casa espírita que às vezes vocês vão e oferecem um prato de comida, é só para pagar energia. Se você não quiser também, você vai ser bem atendido como qualquer outro. Ou você foi mal atendido? Não foi. Tenho certeza, pelo menos na nossa casa, que não. Ou se foi, existiu um equívoco ali. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar. As pessoas que procuram Cristo em qualquer religião, naquele momento ela não tem nada a oferecer. Muitas vezes ela está em desespero, ela está fragilizada, ela está no seu pior momento. O que a gente está esperando dessa pessoa? Nada. Nós estamos esperando ela para servir como um cristão. É o primeiro ponto. Então, se você está indo em algum lugar que está exigindo de você algo, isso não é correto, mas vá. É só isso que a gente precisa de uma pessoa que está em desespero, que ela procure a ajuda de Cristo. E agora, um outro momento que nós chegamos para compreender um pouco sobre oração, tirando até mesmo o dinheiro, porque eu não estou vendo muito isso hoje em dia, não é verdade? Ninguém mais paga pela oração. Mas aí eu te pergunto, e eu me pergunto, quando uma pessoa pede para outra, Ociander, ora por mim, não estou bem, mesmo que ele não cobre nada, isso está funcionando? No final do Evangelho, empresta aqui um pouquinho para mim, amor. No final do Evangelho eles colocam assim: mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Funciona uma prece quando a gente pede para outro? É muito relativo. É muito subjetivo de cada um. Por exemplo, peço para o Oceano, ora por mim. O Oceano é uma pessoa já acostumada a fazer orações pelos outros. Não estou pagando nada a ele, mas está funcionando? Se ele não foi tocado no coração de uma boa vontade, de uma compaixão por essa pessoa que pediu, às vezes não vai funcionar. Mas o movimento que a pessoa fez de acreditar, poxa, meu Deus, eu estou precisando da sua ajuda, eu estou orando, mas eu vou pedir para os meus amigos. Isso daí nos eleva,
porque causa dentro de nós, às vezes, um movimento de humildade. Poxa, eu vou repartir a minha dor. Não vou ficar uma pessoa lamentando e pedindo prece para outros. Mas é um movimento interno. Eu preciso de ajuda. Preciso unir meus familiares aqui e pedir ajuda. Temos uma corrente, um grupo, né? Nossos amigos que fazem esse evangelho, que o filhinho de um amigo está no hospital e aí ele pede para nós prece. Isso funciona? Com certeza. Ainda mais que na foto de perfil do WhatsApp dele, tem ele segurando o menininho no colo. Nós abrimos a foto, olhamos aquela criancinha, sem conhecer fisicamente, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele me carrega o peito de compaixão. Naquele momento eu faço uma prece para essa criança. Isso chega até ela? Com certeza. Eu nem conheço. É por isso que às vezes vocês já são acostumados conosco. Ora por mim, fala, manda o nome da pessoa e uma foto, por favor. Às vezes existem pessoas que falam assim, eu não vou mandar foto para vocês não. Olha o tamanho da confiança dessa pessoa. Não paga, não quero que me pague. Aquela época o pessoal pagava, hoje eu preciso de uma foto para aumentar a sua fé, para aumentar a minha. Porque aí cria-se, em mim pelo menos é um movimento que funciona. Eu olho aquela foto e falo, poxa, olha esse homem aqui, desapareceu, ou tá doente, poxa, parece o meu tio, eu gosto do meu tio. Fez um link no meu coração, ainda pequeno, porque se eu fosse grande, a Estela ora pela Maria, meu Deus, eu ia fazer uma oração pela Maria, que ia chegar no coração dela igual um jato, igual um míssil, só que de energia boa. Mas eu não tenho essa capacidade ainda, a Estela é pequena. Então eu preciso de uma foto, eu preciso saber o que aconteceu com essa criança, com essa pessoa, para criar potência dentro de mim. Então é como se fosse assim, você pagou para eu poder estar fazendo essa oração? Eu confiei uma foto, confiei o endereço às vezes, confiei o nome da pessoa, confiei o problema. Isso faz sentido para mim. Naquela época, não dá para avaliar o que tinha no peito das pessoas. Poxa, deixa eu ver quanto vale 5 minutos no meu tempo aqui para eu orar por essa pessoa. Mas acredito que não devia funcionar muito, não. Hoje, com essas tecnologias, se você vai pedir oração para alguém, compensa você explicar um pouquinho do que está acontecendo. Não com lamúrias, não com queixumes, porque queixa, Emmanuel já nos diz bem, que a gente tem que evitar extinguir da nossa vida, reclamação. Mas olha, meu filho está doente. Você sabe o que é uma criança de 5 anos está doente? Uma criança de 10 anos está doente? O meu irmão está doente, meu irmão é pai de família, está doente. Isso toca o coração do outro, é simples e rápido. E funciona a distância? Funciona. Nós tivemos uma palestra maravilhosa trazida pelo pessoal, a Inalda, o Sérgio, estava todo mundo envolvido, a Joanita, diretora aqui do Hospital Bezerra, com o Dr. Sérgio Thyssen, né? Thyssen. Semana passada, agora na sexta-feira, no qual ele conta como foi o procedimento de ajuda de uma criança que estava em outro país, com uma equipe toda envolvida em oração naquele processo de ajudar aquela família, aquela criança. Então funciona? Funciona. Mas tem que aumentar a nossa capacidade de ajudar o outro. Tem que aumentar a nossa capacidade de desejo, de humilhação, de pedir ajuda ao outro. Não pedir para qualquer um, escolher. Deixa eu ver. E como que eu escolho? Também é com oração. Eu acho que essa lição a gente não fala tanto da prece paga, lógico que fala, só que fala também de como orar, como pedir ajuda, que mecanismo funciona, qual não funciona. Mesmo que você vá pedir ajuda a alguém, você vai pedir para Deus antes. Pai, me encaminha para alguma pessoa que pode me ajudar nesse momento. E aí surge um conforto da prece, porque o conforto da prece é imediato. Se você já se estuda, se você já se conhece, você vai sentir. É como se você tivesse... nós temos as faculdades aqui na matéria muito bem esclarecidas para nós já. Então, quando você passa um perfume, na hora você sentiu, né? A prece, quando você já conhece o seu estado íntimo, você sente como se você sentisse a essência do perfume.
Você está mal, está todo desequilibrado, tem um problema externo, porque geralmente é um problema externo, que aí atinge o nosso íntimo, atinge o interno. Eu faço uma oração, o externo continua da mesma maneira, o mundão continua girando torto aí na tua cabeça, mas o interno você sente aquela presença divina. Então, você tem um problema, e aí você ora, pedindo um auxílio, aquilo vai dando uma amenizada na sua dor interna, e vem um nome na sua mente. Poxa, o Paulo. Me veio o nome do Paulo. Ô Paulo, eu tô com um problema, meu irmão, você não pode orar por mim? É que aconteceu isso, e me veio você na cabeça. Olha que bacana. Então, antes de eu falar com o terceiro pedindo oração, eu falo com Deus. E eu encontro nos sinais divinos para quem pedir ajuda. Talvez hoje você caiu aqui, como fala, caiu de paraquedas nesse estudo porque foi necessário. Porque você fez uma prece ontem ou essa semana, sentiu um conforto da prece, sentiu o desejo de assistir um evangelho qualquer dia. É dessa maneira que Deus faz conosco. E aí você cai aqui. E não é eu e o oceano que está salvando o seu dia. Não, é o evangelho. É claro que uma boa vontade nossa de fazer essa interpretação. Mas precisou de você lá atrás orar e pedir. E quanto custou isso para você? Nada. Custou a sua elevação, a sua fé. E aí eu vou ler agora, para terminar, para trazer o comentário do Oceander, o próximo trecho de Emmanuel. Uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio pode ser os primeiros passos na direção do paraíso que intentamos atingir. Não nos esqueçamos do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso sublime momento de começar a luminosa ascensão, ou seja, o que você tem de mais precioso para oferecer ao Pai da sua vida hoje é o seu tempo. Então, tire um tempo para orar, tire um tempo para fazer uma ação do bem, como todos os tempos fúteis que nós gastamos nas 24 horas que nos são dadas do seu dia. Que tempo é esse? De ver uma bobeira na televisão, de ficar 30 minutos olhando a vida dos outros na internet, de falar mal de alguém. Esse tempo que nos gera essa ansiedade de querer ser, muitas vezes, pessoas que nós vimos com outros talentos, tempos gastos de bobeira. Então, gasta o seu tempo com Deus. Paga. Então, quer pagar a sua ascensão? Paga com o seu tempo. Não desperdice os minutos da sua vida. É o único pagamento que a gente tem para com Deus. Em espécie, em dinheiro, nós falamos semana passada. Vai pagar alguma coisa na casa espírita que você frequenta, ou o grupo que você frequenta, ou não sei onde. Avalia se isso não está indo para a energia ou para o bom funcionamento. Dinheiro também faz parte. Agora prece. Agora algo que vem de cima não precisa ser pago. A gente precisa pagar a matéria. A poltrona que a gente está usando. Poxa, o centro que eu frequento tem slides, né? Passa ali o projetor todo. Que bacana, tudo custa dinheiro. Mas quando vem algo do alto, não, isso não custa nada. Nós, o pessoal aqui que está aqui conosco, a Nayara acorda à tarde. O Reinaldo vai conosco atender as casas no Evangelho. A gente pede, não precisa nem fazer nada para a gente comer. Porque as pessoas às vezes pensam assim, ai meu Deus, eles vão vir aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar o salgado. Lógico, de coração, quando faz, a gente prestigia, claro, com muita gratidão que a pessoa fez. Mas geralmente a gente já avisa antes, não precisa, não queremos pagamento nenhum. E as pessoas são tão acostumadas a receber um benefício, principalmente quando parece representação do alto, e pagar, que elas sentem no dever, não precisa. Somos inspirados a fazer o evangelho, não precisa pagamento, tá? E agora o Oceano vai trazer outras elucidações para nós, e sempre muito ricas, para o nosso entendimento do evangelho, para o entendimento disso que já passou, que agora tem uma interpretação diferente. E é sempre bom saber, né? Não ficar alienado. Poxa, você é cristão? Eu sou. Então vamos entender mais sobre o que o Cristo deixou para a gente, não é?
Muito bom. Quero dar as boas-vindas a quem chegou aqui, mesmo atrasadinho, mas quem está aqui hoje, eu estou até surpreso com o recorde nosso de audiência aqui no YouTube. Quase 73 pessoas aqui, olha, geralmente fica 30, 40. Hoje estamos em um ótimo número aqui no YouTube, então agradeço aos amigos que estão aqui no YouTube, na fanpage da Rede Amigo Espírita, no meu perfil, somando todas as redes aqui, dá quase 230 pessoas aqui conectadas simultaneamente nos 3 canais aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Já se inscrevam. Se inscrevam aí na fanpage da Rede Amigo Espírita, no canal no YouTube, enfim. Sejam muito bem-vindos. Bom, essa lição de hoje, ela traz uma clara menção de que para agradar a Deus não é necessário que se faça nenhum tipo de pagamento. Especialmente há intermediários das quais ele não nomeou. Ou seja, Deus não nomeou nenhum intermediário aqui na Terra. Fala, não, mas como assim não? E os religiosos? Fala, não, os religiosos então são autonomeados, ou então a gente mesmo se nomeia, né, vamos dizer assim, mas isso não pode ter qualquer tipo de remuneração. Se estamos indo em qualquer local, em qualquer religião, até numa casa espírita, e a gente percebe que estão querendo tirar um pouquinho de dinheiro da gente ali para poder se intensificar em algum tipo de prece mais fervorosa, então, como se isso fosse de fato arrebentar as portas do céu, ou então atazanar Deus a tal ponto que ele fala, tá bom, vai, tanto vocês oram aí, vou conceder o que vocês estão pedindo, vai. Pagando ainda, né? Ai, tem tanto, 500 pessoas orando para esse cara, aí, vamos conceder então. Não é assim que funcionam as leis de Deus, nem por insistência e nem por pagamento. Porque se fosse por insistência, qualquer pessoa aí muito conhecida não morreria nunca. Imagina um artista aí proeminente, alguém que todo mundo goste muito. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o Roberto Carlos, o cantor famoso, todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta muito, eu mesmo amo, adoro o Roberto Carlos. O Roberto Carlos não ia ficar doente nunca, não é? O Gugu ficou no hospital também. Não ficaria doente. Na hora que saiu a notícia que ele ficou doente, todo mundo orando por ele e tal, ele já se recuperaria assim em coisa de 10 minutos. Então, é preciso ter esse entendimento, que a prece funciona, a prece auxilia e que ela deve ser feita de coração. Ela não deve ser jamais cobrada ou amealhado qualquer tipo de retorno financeiro da parte de quem ora. Como o nosso amigo aqui acabou de lembrar aqui do Biel, né, do menininho que nós estamos orando aqui, que é filho de um dos nossos companheiros aqui, trabalhadores da Rede Amigo Espírita, que está com um probleminha de saúde, está meio fragilizado, a gente está sempre mentalizando ele, mesmo como a Estela bem disse, mesmo sem o conhecer pessoalmente, mas a gente deseja sempre que ele melhore. Mas não estamos recebendo dinheiro nenhum por isso. É porque a gente se coloca no lugar das pessoas. A gente tem que fazer esse tipo de exercício. As pessoas pedem oração para nós. Agora mesmo meu primo Elber acabou de pedir uma oração aí para um parente dele, né? O meu primo, deve ser algum primo do meu primo aí. Acabei de curtir aqui o comentário dele, mas assim, não vamos cobrar nada, nem consideração. Não podemos cobrar nada de ninguém, nunca. E eu tive pesquisando ontem, enquanto a gente estudava para esse texto aqui, eu achei aqui vamos dizer assim, umas trovinhas de uma pessoa que se assinou lá num blog como P. Moriá, uma coisa assim, e eu achei num blog chamado tonhãonp.blogspot.com, até dou a fonte antes aqui, porque eu achei sensacional. Acho que o Reinaldo, meu amigo que está aí assistindo, vai gostar muito, que ele fez umas trovinhas em relação às preces pagas, com valiosos ensinamentos que eu quero trazer para vocês aqui hoje, se vocês me permitirem. Eu vou começar aqui a fazer uma leiturinha que é muito legal. Ele começa dizendo assim: hoje é prática comum e não falta quem garanta campanhas, correntes de fé, vigílias e fogueiras santas, semanas disso e daquilo que bons rendimentos alavanca. Há quem prometa vida nova, quem prometa salvação, a paz e a felicidade aqui mesmo nesse chão, mas cada prece tem seu preço, engana um povo cristão. Nas Escrituras está o alerta contra estas práticas confusas, de homens que, com longas preces, devoram a casa da viúva. Para estes há de ter condenação, porque da fé alheia eles abusam. Devorar a casa da viúva é tomar o que se tem. Quem pratica um ato deste faz o que a Deus não convém. A prece tem que ser um ato voluntário de caridade, de humildade e fraternidade também. Pedir ajuda a Deus para outrem, como um assalariado, é cometer grande pecado,
é deixar Deus contrariado. Ele não contratou ninguém. Quem faz isso está errado. Prece não é mercadoria. E o Senhor não é caixeiro. O valor da prece não é proporcional ao que ela rende em dinheiro. Porém, às vezes, até parece mais dinheiro, maior prece. No Brasil ou até no estrangeiro. Se é preciso tantas palavras para o Senhor agradar, por que dizê-las tão poucas por quem não pode pagar? Isso é falta de caridade, não se deixe enganar. Se uma palavra, porém, um suspiro de amargura, chega aos ouvidos do Pai, nem gritos nem criaturas, então por que pagar quem já vive na penúria? O Senhor não está à venda e não vende suas graças. Aqui não tem distribuidores das graças que Ele faça. Ninguém de qualquer religião, qualquer credo, cor ou raça. Ninguém que possa garantir um milagre antecipado. Como pode então alguém cobrar, talvez sem nenhum resultado? Isso é prevaricação, quem faz isso está errado. Gente, eu adorei, né? Quando eu li isso aqui ontem eu fiquei encantado, porque é uma trovinha tão simples que ilustra tão bem. Além de ser até vergonhoso que um cristão possa imaginar que o Deus Pai, nosso Senhor, possa então subordinar um ato da sua clemência somente a quem puder pagar. Que só atende a uma súplica, se determinada com rudeza, solicitada ou implorada, ou de qualquer modo que seja, por uma oferta em dinheiro ou de qualquer natureza. Se fosse assim, meus irmãos, as obras da providência, desta maneira praticada, ou da forma que muitos pensam, se a dívida não fosse paga, a graça seria suspensa? Deus é a perfeição absoluta, dotado de todos os valores, e jamais delegaria a homens, imperfeitos e pecadores, a pôr preço em sua justiça. Os que assim o fazem são impostores. Igualmente, à luz do sol, a justiça de Deus é nobre e foi feita para todos, seja rico ou seja pobre, seja feliz ou infeliz, tendo muito ou nenhum cobre. Se é considerado imoral vender benefícios um perverso, um rei, um presidente ou um senador no Congresso, quanto mais não o seria o grande arquiteto do universo. As preces pagas também incorrem em outro inconveniente. Quem paga se acha dispensado de fazer sua oração normalmente, e por achar que já pagou pela obrigação no valor da moeda corrente. Ao expulsar os vendilhões do templo, até trecho que nós vamos estudar semana que vem, tá, gente? Jesus expulsou também todos os tipos de comércio, que nas religiões se dão bem, e que se espalham como ervas daninhas que não convêm. Deus não vende a sua bênção, nem vende o seu perdão, não vende a sua palavra e nem vende a salvação, não vende a sua clemência e suas leis estão à competência em corrigir o povo cristão. A ninguém foi dado o direito de cobrar o que não faz jus, aquilo que já foi pago por Jesus Cristo na cruz. Isso aqui já percebe uma tendência, né, da Igreja Católica. Ou será que no mundo inteiro haverá tanto dinheiro que pague o ato de Jesus? Aqui a pessoa assinou como P. Moria. Eu não sei quem que é exatamente. Tentei pesquisar para ver quem que é o autor, mas não achei. Mas quem quiser ver esse compêndio aqui está num blog chamado Tonhão NP, né? tonhãonp.blogspot.com. Achei muito legal. Então a gente observa com essas mensagens que não é possível que se venda a fé. Se alguém está te pedindo algum tipo de favor financeiro, ou de que você conceda algum tipo de benefício, para que então a pessoa ore por você, pode acreditar, essa oração não vai ter valor. Porque ela é condicionada a um pagamento, ela é condicionada a algum tipo de favor. Então não aceite isso. Não pague. Não entre nesse tipo de conluio, que não vai funcionar. Deus lê o nosso coração, não a nossa boca. Tem muitas pessoas que podem orar por nós com algum tipo de interesse, ela está orando pela boca, ela não está orando com o coração. Tudo que é feito com o coração é gratuito. E nós também, isso que sirva de lição para nós. Jamais esperemos qualquer tipo de remuneração. Jamais esperemos sermos agraciados, por exemplo, com um voto. Eu vou me candidatar a vereador esse ano, então acho que eu vou começar a frequentar a casa das pessoas e fazer um culto do evangelho no lar, né? Porque a pessoa vai ver que eu sou bonzinho. E aí, quem sabe, ela não vota em mim. Quer dizer, se existe qualquer tipo de pensamento nebuloso como esse, tire ele da sua consciência o quanto antes. Não use a tribuna espírita, não use, por exemplo, qualquer tipo de religião
para se autopromover, para poder ganhar algum tipo de notoriedade financeira e muito menos cobrar por isso. Não se faz algo dessa forma. Isso não é ético, não é moral, não funciona. O Evangelho é muito claro em dizer, em várias passagens, que o que vale é a intenção. Os Espíritos Amigos dizem, no Livro dos Espíritos, que o que importa é a intenção da pessoa. E se a pessoa tem uma intenção de qualquer tipo de, vou beneficiar o fulano, mas eu tenho a intenção mesmo, de verdade mesmo, é de tirar ali os bens daquela viúva, que foi usado por Kardec. Na época, as viúvas eram muito mais fragilizadas. Quando ficavam, então, se viam viúvas, né, o marido geralmente era o provedor da casa, era aquela pessoa tipo linha de frente. Hoje isso já está um pouco mais dissolvido, que a gente encontra aí famílias onde as mulheres são, vamos dizer assim, entre aspas, o homem da casa, se aqui podemos utilizar esse termo. Mas a figura da viúva que Kardec quis dizer assim, de pessoas fragilizadas. Então vamos trocar a palavra viúva, vamos pegar no momento atual assim, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está desempregada, que está com o filhinho doente, uma pessoa que está aí angustiada. Já pensou? Que desagradável a gente ter a baixeza de chegar na pessoa e ali querer dar uma de que está ajudando, estou ali amparando, mas no fundo mesmo meu desejo é que a pessoa me dê algum tipo de vantagem material, seja ela qual for. Mesmo que não seja dinheiro, papel, moeda, mas que seja algum tipo de... Então, será que o cara lá, eu fiquei sabendo que a esposa dele faleceu e ele tem uma empresa lá que eu fiquei sabendo que o cara ganha menos, lá ganha 5 mil por mês. Você chega perto do cara e fica, então, tua esposa morreu, poxa, né? Fazer uma prece para ela aqui e tal. Para tentar ganhar a pessoa pelo seu lado frágil, pelo seu momento de fragilidade. Para depois amealhar algum tipo de retorno financeiro. Quem sabe ele não me emprega na empresa dele. Então, tem inúmeras circunstâncias que podem se enquadrar nessa questão de venda de prece. Ou de venda de favores espirituais. Por isso que o Evangelho, a lição, diz... Dar de graça o que de graça receber. São coisas do Espírito. Nós não podemos vender isso. Você pode vender o seu trabalho. Aliás, você deve vender, senão você não sobrevive nesse mundo. Eu, por exemplo, como fisioterapeuta, infelizmente eu tenho que cobrar das pessoas para poder fazer o meu trabalho. Senão eu não pago as contas aqui de casa. Isso é moral. Agora, já pensou que imoral? Eu começar a visitar as pessoas e esperar ali que ela me faça um jantar, então, como a Estela bem disse, a gente faz às vezes às sextas-feiras aí, a gente até avisa as pessoas, por favor, não precisa fazer nada, não precisa comprar lanche para nós, não precisa comprar refrigerante, nada. Nós vamos lá para fazer um evangelho na sua casa, para fazer um estudo, fazer uma harmonização lá. Então é preciso ter essa consciência de jamais fazer qualquer tipo de comércio com as coisas de Deus, certo? Espero que vocês tenham gostado desse texto aqui que eu li, eu achei muito legal. Depois quem quiser me pede aí que eu passo na íntegra aqui, muito legal. Eu adorei. Mais algum comentário? Então acho que não. Deixa eu falar então. Quando chega uma pessoa, às vezes você veio de uma igreja ou até mesmo de um centro espírita e chega aquela pessoa que você sabe o carro que ela parou ali fora. Aí um cutucou o outro, esse daí é dono, não sei de que empresa e tal. E ele está sendo mais bem tratado que aquela senhorinha, que aquele senhorzinho, com aquele rapaz frágil ali que chegou. Avalia os conceitos de você como trabalhador, como voluntário de Cristo, se você está atendendo melhor uma pessoa que tem mais posses. Os seus interesses não são de Cristo, não é? Então avalia bem, trata todo mundo da mesma maneira. Mesmo porque quando a gente chegar no plano espiritual, você não sabe quem é mais rico e mais pobre. Aliás, a gente vai saber pelo tanto de luz que a gente enxergar na pessoa. Isso aqui na Terra a gente não tem ideia. Então trata as pessoas com muita dignidade, todas elas, independente de qual a posse que ela tem. Que isso não faz o menor sentido para você que veste uma camisa de Cristo, de voluntário, e vai abordar uma pessoa. Não faz sentido eu olhar o quanto de dinheiro ela tem. E eu vejo muito isso. Bastou a pessoa chegar e falar, nossa, aquele ali é dono do Carrefour. Mentira, nunca vi o dono do Carrefour andando. Mas ele vai em algum lugar. E quando ele chega, que ele seja bem tratado, como todas as pessoas que chegam na casa que você frequenta. Dá para fazer isso?
né? Só para responder aqui para a Aline Okumura, Shiroya está fazendo uma pergunta aqui, Aline, que até não tem muito a ver com o contexto de hoje, mas eu peço para você chamar a gente no Messenger depois, que nós vamos te explicar direitinho aqui, tá? Teu questionamento, tá? E a Rosângela Monzani tem uma dúvida aqui, dizendo que a mãe dela vive pagando missa para o pai dela, que já desencarnou, e para outros entes queridos da família. O que vocês me dizem disso? Olha, Rosângela, nós não podemos dar palpite em relação às outras religiões, vamos dizer assim, da conduta das outras religiões. Deles, né? São, assim, práticas que, como a gente pôde ver aqui no nosso evangelho, que não deveriam ser cobradas. Agora, sim, se qualquer religião cobra para fazer algum tipo de, sei lá, missa, ou culto, ou oração, e se você falar que não tem dinheiro, eles não vão fazer, já estão caindo nessa prática aqui que o evangelho, não vamos dizer, não está condenando, mas não está recomendando que seja feita. Então quer dizer que somente, então, vamos fazer oração para quem pagou? E se chegar uma família aí que está querendo uma oração, está querendo então uma missa ou um culto, mas a pessoa não pode pagar, e aí? Então nós não vamos fazer? É preciso investigar isso, é preciso saber. Eu não sei se, por exemplo, se nessa igreja que a sua mãe aí paga a missa, se eles só fazem a missa se pagar, eu não sei dizer isso, né? Agora, se eles só fazem a missa, né? Só fazem ali pagando, mediante pagamento, aí já está assim comercializando realmente. Pode ser que a pergunta pergunta dela chegou em outro ponto, posso responder? Eu acho que a tua pergunta também foi, isso funciona? Eu falei, claro que funciona. Funciona, as pessoas que estão na missa, sem entender se isso foi pago ou não, né? Quem não frequentou missa aí? Na hora que o padre falou, agora 1 minuto, por favor, por fulano, as pessoas ali se ligam àquele nome que foi pronunciado. E é a crença deles. Então, isso funciona para o ente querido? Sim, funciona. Já chegou comunicação para nós de irmãos do plano espiritual por meio de psicografia em centro espírita, pedindo para a família fazer missa para ele. Então, funciona? Funciona. Agora, o mecanismo com que é feito dessa igreja, se ele está pedindo aí, já é assim, é como se esse evangelho estivesse sendo feito para essa pessoa. Não cobre, meu irmão. Mas o protocolo de um lugar grande desse não é só da igreja. Eles recebem ordens, a gente sabe, né? Que quem manda em tudo vem lá de outro país, lá do Vaticano. Então, eles precisam cobrar, mas o chato seria se ele negasse. Falar, olha, você não tem dinheiro, eu nego. Mas funciona? Funciona. Pode continuar que funciona. E eu vou falar a verdade, eu acredito que se você chegar no padre e falar assim, padre, o senhor não faz uma missa para minha mãezinha que faleceu aí 1 mês atrás? Eu duvido que o padre vai negar fazer uma missa se você não pagar. Eu duvido, sinceramente. Eu conheço aqui em Rio Preto, tenho amizade com o padre Valdecir, padre Jarbas, são nossos amigos aqui. Eu duvido que eles negariam de rezar uma missa em prol de um ente aí desencarnado recentemente, ou que já desencarnou há muito tempo, enfim. E se não tiver importa. como pagar, tem que pagar mesmo. Agora, precisam. eu acho que a gente tem que auxiliar, né, os locais que a gente frequenta. Se você frequenta uma igreja católica, uma igreja evangélica, a casa espírita, gente, tem que ter faxineiro, tem que ter limpeza, troca de lâmpada, eletricista, porta que vai enferrujando, sabe? Eu nunca vou esquecer que em novembro de 2019 o Eluz pagou R$6.000 de energia elétrica. Pois é. Muito dinheiro, né? Época de muito calor, aí ligamos os aparelhos de ar-condicionado e olha, a energia bateu forte lá no Ailuz. Foi cara. E aí? De onde vamos tirar esses R$6.000 aí? Entendeu? Agora, condicionar isso, não. Só vai entrar aqui quem pagar. Só entra aqui no Ailuz quem pagar isso. Não, isso não pode ser feito. Mas então se ninguém pagar nada, como é que o Ailuz faz? Então vamos fechar as portas. Os conscientes pagam. Vamos fechar as portas então. Se não tiver ninguém que ajude, vai fechar. Ou desliga o ar. Agora não podemos condicionar. Só recebe a bênção, só entra aqui dentro, só pode rezar a missa, só pode sentar no banco ali da igreja ou entrar na cadeira do centro, quem paga. Isso aí não pode. Isso é imoral. Isso é contra o entendimento de que devemos dar de graça o que de graça recebemos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço para que vocês entrem aqui no meu Messenger, da Estela, podem nos chamar aqui no privado. Eu não entendi tal coisa, ou tal coisa eu gostaria de entender. Se a gente souber responder, nós vamos responder com o maior carinho. Se nós não soubermos responder, vai ser ótimo, porque nós vamos buscar a resposta com quem sabe mais do que nós. E diga-se de passagem,
Muita gente sabe muito mais do que nós, então nós vamos aprender também. Então mandem suas perguntas, pena não dá tempo de responder aqui ao vivo, porque o nosso tempo é escasso aqui, então não daria para responder todas, mas algumas que fazem parte do contexto a gente procura responder aqui. A Aline está até dizendo aqui que conhece o Padre Valdecir, ele era de São Diocleciano antigamente. O Padre Valdecir Desidério é uma figura maravilhosa, que a gente adora. Padre Jarbas Brandini Dutra, aqui de Rio Preto, poxa, amigão nosso. Eu fui coroinha dele de usar batina e tudo, ali dos 9 até os 13 anos de idade. Vocês imaginam o Oceaner cabeludinho usando batina. Era um padrezinho, né? Eu era. Né? E era uma maravilha. Tenho saudade demais disso. E sempre que posso encontrar o Padre Valdecir e o Padre Jarbas, eu abraço muito eles, que eu tenho grande carinho e gratidão por tudo que aprendi e por todo o conteúdo que a Igreja Católica me forneceu aí, para que eu tivesse um pouquinho do conteúdo, do pouco conteúdo que tenho hoje. Muito devo também à nossa Igreja Católica e Apostólica. Enfim, vamos à nossa, então, finalização aqui com a nossa prece de encerramento, para a gente já dar um abraço. E ó, vocês não percam, eu vou dar um aviso aqui agora, daqui a pouquinho, um convite, que tá chegando um cara aqui para fazer um seminário para nós. De graça, já vou adiantar. De graça, para ninguém ficar aí demonizando. Estão cobrando R$10, uma fortuna. Ai, gente, se vocês soubessem o gasto que dá, né? Porque as pessoas não conseguem chegar aqui sem pôr combustível no carro, enfim. Mas nós vamos convidar vocês aqui logo após a prece. Peço para que, por favor, você não feche aqui, não saia antes de ouvir, você, especialmente você que é aqui de Rio Preto e região aqui em torno de regiãozinha de Rio Preto, sabe, aqui uns 9.000 quilômetros em volta de Rio Preto, aqui só pouca coisa. Por favor, você não saia daí antes de ouvir esse nosso convite aqui de um evento que vai acontecer no dia 15 agora, tá chegando já, hoje dia 4, em 11 dias só. Tá bom? Vamos à nossa prece então, de encerramento? Vamos lá. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, é com grande alegria, grande satisfação que nós hoje aqui encerramos mais esse culto do Evangelho no Lar, onde pudemos aprender um pouquinho mais das lições que nos fortalecem, os ideais nobres de conduta moral, fortalecendo o nosso conhecimento e especialmente nos transformando em seres eticamente mais elevados, moralmente mais, pelo menos, conhecedores de quais práticas devemos realizar. Quero abençoar, Senhor Jesus, aqui com a minha pequenez, a cada irmão que semanalmente nos abençoa com a sua presença, com o seu carinho, com a sua abnegada companhia, estando conosco aqui nesses breves momentos. Eu quero deixar meu carinho, a minha gratidão, meu abraço a cada pessoa que vem aqui nos trazer a sua excelente iniciativa, que nos fortalece, que faz com que essa corrente do bem seja cada dia maior e obtenha mais alcance no coração daqueles que tanto precisam, que somos todos nós. Senhor Jesus, quero enumerar aqui pequenos itens de gratidão, a fim de que nós possamos continuar merecendo obtê-los, como por exemplo a alegria do nosso corpo físico, de poder utilizar um corpo físico para nos movimentarmos, e mesmo que com algumas limitações físicas ou com algumas dores, ele é o nosso mecanismo, a nossa ferramenta de trabalho. Quero abençoar, Senhor Jesus, o meu corpo físico, a minha casa que me dá abrigo, a minha família que me dá o suporte e todo tipo de, vamos dizer assim, todo tipo de ocasião para que eu então cresça espiritualmente através da convivência, que tenho aprendido muito. Então quero abençoar cada familiar, cada membro da minha família. Quero abençoar também meus entes queridos, desencarnados já no mundo espiritual, agradecê-los pela convivência, pelo carinho, com a certeza de que nos reencontraremos. Quero abençoar os benfeitores espirituais desse trabalho, abençoar toda a equipe, de todos os divulgadores da Rede Amigo Espírita, e especialmente de todos os espíritas, todas as pessoas que frequentam as casas espíritas, que fortalecem esse grande movimento, que tem crescido, sim, substancialmente, que nos deixa muito contentes.
de ver as casas espíritas cheias de pessoas, de ver os estudos sendo realizados. Então quero abençoar essa grande corrente do bem. A Deus nosso Pai, a nossa gratidão por mais uma semana de vida, de oportunidades, de aprendizados, que nós possamos olhar para a vida com esse olhar de gratidão a tudo que temos e deixar de nos entristecer por aquilo que aspiramos ter. Vamos agradecer mais e reclamar menos. Vamos abençoar mais. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Queremos estar contigo através das nossas ações sempre melhoradas. E rogo a tua permissão, Mestre, para que semana que vem estejamos aqui novamente. Mestre amigo, encerro por aqui hoje essa singela oração, desejando caminhar contigo hoje e sempre. Na tua bênção, Mestre, que assim seja. Muito bom.